expresso a minha mais profunda gratidão por vocês darem likes aqui em nossos vídeos no canal, por ativarem o sininho, com o objetivo de receber as notificações das novidades diárias que apresentamos aqui em nosso canal, pelos comentários que fazem aqui, além das saudações, são complementares, enriquecem o debate que queremos fazer também através do canal Cartas Proféticas, que se inscrevem no canal para aumentar a mobilidade aqui e o alcance do trabalho que fazemos, e pedimos que vocês compartilhem e chamem as pessoas para se inscreverem e participarem do nosso canal. Isso é importante nesse momento pós-eleitoral, momento de preparação da posse do novo governo, momento de novos lances na luta que se acumula em nosso país. E muito obrigado também pelas contribuições, pelo apoio através do Pix ou da conta que temos e que está no nosso site Cartas Proféticas. Muito obrigado, é muito importante o que vocês fazem aqui para nos ajudar. Neste Fala, Meu Povo, levantamos o problema da maldade humana, da desumanidade. Desumanidade aqui definimos como gestos grandiosos de desprezo ao ser humano, de opressão ao ser humano, até de esforços, tentativas, medidas para extinguir a vida do outro. É impressionante a maldade que não terá fim com o término da barbárie que se ativa a partir do Palácio do Planalto com Jair Bolsonaro. A grande dúvida que eu alimento é de que se a maldade se instalou nesse país por causa de Bolsonaro, ou se Bolsonaro é uma expressão máxima, maior da maldade que se espalha por muitos dos seus militantes, dos seus apoiadores. Talvez as duas coisas. Bolsonaro não existiria sem a desumanidade de grandes setores de seus apoiadores. E os seus apoiadores não teriam sustentação por muito tempo se não fosse Bolsonaro com as medidas que toma através do governo sustentado com o dinheiro público, com o voto popular que ele tanto nega, tanto despreza, ajuda essas desumanidades em forma de maldade cruel contra as pessoas. Na primeira expressão do Fala, Nosso Povo, nós ouviremos o espanto de pessoas, ouviremos e veremos diante daquele gesto terrível de baderneiros, terroristas, que obstaculizaram estradas aqui no Mato Grosso e com isso acabaram por impedir ou tentar impedir um pai de chegar à cidade para o procedimento, para a cirurgia de um dos seus filhos que corria risco de ficar cego, já que conseguira a cirurgia através de uma medida judicial. É um horror, e isso ganhou o país, mas isso tem que ser pensado por nós e entendido que não terá fim agora com o fim desse governo do terror de Bolsonaro. Assistamos aqui esse vídeo curto que expressa o espanto das pessoas diante deste horror. O caso do pai
que ficou preso em uma rodovia, tendo que levar o filho para o hospital. O filho precisava da cirurgia para não ficar cego e nós temos as imagens da discussão entre o pai e os criminosos. E é o que você vai ver agora. Não, mas vocês passam! Quem que passa? Eu também não vou passar, mas meu filho não pode passar. Não. Meu filho vai perder o olho por causa Mas então vai de a pé, vai! De a pé, vai! Cara, não passa! Agora meu filho vai perder o olho. Eu tenho problema no olho do teu filho! Pega o avião e vai! Passa naquela porra! Não vai passar! Não vai passar! Não vai passar mais! Não vai! Quem que tá querendo? Não vai passar! Para mim é um caso emblemático que mostra, é um sintoma, mostra esse sintoma, né, de como parte da sociedade brasileira está doente, né? Tem uma objetificação, né, da pessoa, porque você esquece que aquilo é um pai, que aquilo é uma criança menor de idade, que não tem nada a ver com discussão de política, que não tem nada a ver com radicalismo, é uma criança que está precisando ser atendida no hospital. E aí as pessoas, aí sim as pessoas tomadas pela discussão política, cegas por ela, acabam impedindo que qualquer movimento civilizado, de compaixão, aconteça. Não vê, grita com o outro, porque vê o outro como inimigo, né? E a cena toda parece assim uma dissociação da realidade, né? As pessoas parecem não conseguir enxergar o que está acontecendo no meio de um transe, porque é um pai que pede uma ajuda e é um protesto que você não consegue entender exatamente o porquê e não há comoção com nada, né? Me chamou muita atenção. Você vê a situação do pai, que ele pediu desculpas por ter se exaltado no meio daquela situação que é praticamente impossível imaginar como que alguém conseguiria se conter, né? É um transe que se manifesta, né? Achei interessante que você usou essa palavra transe, que se manifesta em diferentes momentos. E muitos deles vira piada, vira meme, pessoal segurando o celular. Tem tratado com meme. Aí tem o tal do caminhoneiro patriota. Tem um quê, as pessoas tentam colocar, tem um quê de humor, mas tem uma tragédia por trás disso, que a gente não pode esquecer, e que se manifestou nesse episódio agora de ontem, né? O episódio de hoje que a gente traz. A imagem, eu acho que essa, você disse bem, a imagem que resume e exemplifica em um momento, em um desespero, a situação que a gente está enfrentando nesse momento. Não vai passar! E através de um pequeno trecho de um discurso do meu amigo deputado Bom Gás, que já esteve conosco aqui no canal, Cartas Proféticas, veremos como a desumanidade toma corpo através do roubo, da corrupção do poder público e do assalto ao dinheiro popular. O auxílio emergencial que foi criado para ajudar as pessoas em estado de emergência, aumentado pela pandemia que atingiu a todos nós, a quem não contaminou, levou entes queridos e acabou por fulminar a economia já cambaleante em virtude da crise do capitalismo. O que militares que assaltaram o governo federal foram capazes de fazer ao roubar para si o auxílio emergencial que era um projeto para os pobres, que Bolsonaro tentou usar também desumana e maldosamente como propaganda eleitoral de uma falsa bondade, de uma bondade que ele não tem em momento algum da vida dele, muito menos como presidente, como líder desta nação, que ele não soube, apenas ocupou a presidência da República de modo indevido, golpista, malandro e fascista. É de horrorizar o que 79 mil militares fazem com o dinheiro público. A equipe de transição do governo presidente Lula mal começou, deputado Marrone, os trabalhos e já revela uma montanha de escândalos
escândalos do atual governo Bolsonaro. Nada de novo, porque há 4 anos nós já vínhamos denunciando, durante os 4 anos, essa destruição que essa gente está fazendo com o governo brasileiro. Mas os números são escandalosos. 79 mil militares receberam auxílio emergencial. 79 mil, auxílio emergencial, que é para o pobre. 14 milhões pagos a um instituto de pesquisa, dinheiro público. 4 milhões de uísque, vinhos e comidas destinadas a abastecer o avião presidencial. Só aí já confirmam 2 coisas. A mamata foi enorme e o dinheiro público foi usado em atos políticos. Mas não tem coisa pior. O orçamento do Bolsonaro deixou para 2023, condena o povo brasileiro à fome e à doença. Não tem dinheiro para renda básica, não tem verba para farmácia popular, não tem remédio. Então, foi bom para o Brasil nós elegermos o Lula. Porque com o Bolsonaro as pessoas continuariam mais pobres, continuariam desestruturando as nossas empresas brasileiras, o desemprego crescendo, a inflação galopante e a vida do povo sem apoio e estrutura para os nossos jovens poderem estudar. Por isso que é importante ter a eleição do Lula, para dar um novo ar de democracia no mundo e no Brasil. E é fundamental que neste momento nós aprovemos nesta casa o que todo brasileiro votou. Quem era eleitor do Bolsonaro disse: queremos R$600 para o povo que precisa. Quem era eleitor do Lula, também R$600. Só com uma diferença: Bolsonaro não fez a previsão dos 600 no orçamento. Por isso que nós precisamos aprovar a PEC da transição, que nós chamamos de PEC do Bolsa Família. Por que PEC do Bolsa Família? Porque o Bolsa Família, ele não é só o alcance deste valor, mas ele é uma rede de proteção para as pessoas que estão em vulnerabilidade nesse país. Por isso eu acredito, já que 100% do povo brasileiro votou para nós termos essa Bolsa Família, que esse Congresso não negue a votação do povo brasileiro e aprove o mais rápido possível a PEC do Bolsa Família. A desumanidade para continuar através de ações dos que ocupam cargos na República para praticarem as crueldades contra o povo, precisa acontecer através da mentira, através do engodo, através de fake news, tentando enganar, inclusive, o judiciário brasileiro, como fez o seu Valdemar Costa, pessoa muito mal vista por gente de sua própria família, que em nome de Jair Bolsonaro tentou enganar o Tribunal Superior Eleitoral e para isso contou com ameaças de militares e de outros maus cidadãos, desumanos, que ameaçam a nossa parcial democracia brasileira. É impressionante isso. O PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, entrou hoje no Tribunal Superior Eleitoral com um pedido de verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições. Sem apresentar qualquer prova de fraude, o PL pediu a invalidação dos votos de mais de 250 mil urnas. O partido entregou ao TSE um relatório encomendado a uma consultoria privada. Na opinião dessa consultoria, as urnas anteriores ao modelo 2020, que tem um número de série único, deveriam apresentar um número individualizado. A consultoria alega que somente assim seria possível fazer uma auditagem. Essas urnas representam cerca de 60% do total usado nas eleições. Mas as entidades fiscalizadoras asseguram que a ausência desse número de série não significa que os resultados estejam comprometidos ou que não seja possível associar os boletins a cada urna. Isso porque esse número não é a única forma de identificação nem o que confere autenticidade à urna.
Cada urna eletrônica, mesmo de modelo mais antigo, possui um certificado digital único. Esse certificado não se repete e é usado para assinar digitalmente os arquivos de cada urna. Isso permite a verificação individual dos equipamentos e do sistema. Chama atenção no relatório o fato de o PL não ter pedido a invalidação das mesmas urnas que também foram usadas no primeiro turno, quando o PL elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados e também quando foram eleitos 27 senadores e os governadores de 14 estados e do Distrito Federal. Todos os modelos de urnas utilizados nas eleições desse ano passaram por mais de 10 etapas de testes, de verificação, de inspeções. Essas análises foram realizadas interna e externamente, envolvendo especialistas das mais diversas áreas e entidades. Após as eleições, entidades fiscalizadoras nacionais e observadores internacionais já atestaram a integridade e a segurança das urnas e do sistema eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, deu prazo de 24 horas para que o PL apresente os dados completos, inclusive do primeiro turno, já que ambos os turnos usaram as mesmas urnas. Se o partido não cumprir, a ação pode ser rejeitada pelo TSE. E a desumanidade que caminha por dentro dos canais do Estado brasileiro, praticando maldades de todos os tipos, como vimos somente agora, nesse momento, no Fala Meu Povo, ela também se aloja e se move pela educação, pelos aparelhos que deveriam manter a educação funcionando em nosso país. No vídeo que veremos, uma professora, juntamente com outros vídeos de outras professoras e outros professores, denuncia a desgraça que o governo do Paraná, eleito no apoio a Jair Bolsonaro e reeleito agora, faz contra a educação pública, entregando ao mercado, entregando ao comércio do ensino, entregando à iniciativa privada, normalmente multinacionais, 27 escolas do povo do estado do Paraná, do povo brasileiro em última análise, que deveriam cuidar das crianças, adolescentes, adultos, no encaminhamento para a universidade. Vejamos que coisa horrorosa o que faz este governo no Paraná, destruindo a educação pública, com a ilusão de que a iniciativa privada atenda o ensino no Estado, quando se sabe que isto é impossível acontecer. O ensino privado faz empresa, e a empresa busca lucro, e o lucro privilegia, atenta em primeiro lugar os ganhos das pessoas e não o crescimento das pessoas, a educação das pessoas, o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens. As escolas particulares são um pandemônio, são um inferno. Não há praticamente uma escola particular que seja modelo de humanidade, modelo de promoção da dignidade humana, modelo de libertação pela educação, como ensinou Paulo Freire. Se houver, são poucas, porque a grande maioria se inscreve no universo do lucro, e o lucro é uma máquina de moer dignidade, de destruir a educação nesse campo do ensino. Eu mesmo atuei anos no ensino privado e vi barbaridades. Há algum tempo, conversando com um líder do sindicato dos professores da rede privada, perguntei como estavam as escolas. Ele disse, olha, a grande maioria delas é conduzida por
donos, por empresários, proprietários desumanos, insensíveis com seus professores e professoras, com seus funcionários, com seus trabalhadores e trabalhadoras. Procuram pagar o mínimo que podem, o mínimo que estabelece a lei neoliberal, a lei que desprotege os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras na educação. Eu disse, mas e aqueles que são evangélicos, que são os donos das escolas, são os piores? Ele me respondeu, são os mais desumanos. Eu digo, mas e aqueles que são católicos? Idem, agem com requinte de cinismo, de perversidade, para tirar das pessoas aquilo que lhe é devido e em favor dos seus interesses. Donos de escolas que apanham o lucro arrancado das escolas graças ao sacrifício dos que trabalham no ensino e aplicam em fazendas, em compra de terras, em compra de coisas para si pessoalmente no mercado. Isso é vergonhoso. Lembro-me de uma reunião em que o diretor contava da sua alegria de que quando começou a sua faculdade, ele viu as salas de aula cheias e se dirigiu a um amigo, colega que trabalhava na tesouraria e disse, olha, é dinheiro entrando. Ele não falou nos alunos e alunas, ele não falou nos professores e professoras, ele falou em lucro. Já vi diretor de escola falando mal dos professores em virtude de posicionamento crítico dos professores na relação com os patrões, donos da escola, em ameaçar de forma covarde, na conversa com amigos, de demitir este e demitir aquele, porque se posicionava. As escolas não gostam de crítica, os donos de escolas privadas não gostam, têm medo de crítica, e eles afastam quem pensa, quem raciocina, quem se posiciona, porque o que interessa para eles é apenas o lucro. É isso que faz o governo do Paraná ao entregar 27 escolas à iniciativa privada. Isto é o que se sabe, isto que ocorre no Paraná é o que se soube. Certamente todos os governos que servem aos interesses do mercado também fazem isso em outros estados. É preciso, como diz a professora, que nós nos posicionamos. Por isso que temos muito que fazer para além das eleições. Precisamos nos mobilizar para apoiar os professores e professoras das escolas públicas na defesa que fazem do direito ao ensino público, gratuito e de qualidade. 27 escolas do Paraná estão à venda. O governo do estado coloca no balcão de negócios 27 escolas públicas do Paraná. Por que uma empresa privada vai querer uma escola pública? Empresa privada quer lucro. Eles não são bonzinhos. Eles não têm trabalho social neste momento pensando nos nossos estudantes que estão lá. Não. Eles querem o dinheiro da escola pública. O dinheiro que o Estado não está mandando para nós agora, para o nosso salário, para aquele reparo da escola, para a reforma que está sendo esperada, vai ser dado para a empresa privada. Nenhuma empresa assumirá a escola para ter prejuízo. E os trabalhadores? Vai melhorar a nossa vida? Claro que não. Vai piorar. A empresa pode contratar os professores. Nós vimos já o que é uma empresa contratando funcionário. Salário menor, nenhum direito, nenhum respeito ao nosso calendário ou à nossa jornada e piorou a situação dos nossos trabalhadores. E o professor PSS? O edital permite que a empresa contrate o professor. Você acha que vai melhorar a sua vida? Não, não vai não. Vai piorar, porque de cara vão perder R$ 1.600, porque a empresa não paga GTE e não paga auxílio transporte.
pagar um vale transporte de valor muito menor. E nós, concursados e concursadas, nós vamos ficar se quisermos, se nos adaptarmos, se aguentarmos a pressão por metas e por resultados a serem vendidos também no mercado de negócios educacionais. A sua escola não está entre as 27 escolhidas agora? Não fique tranquilo. O edital prevê que pode ampliar para outras escolas a qualquer tempo. Por isso, precisamos impedir que isso comece. O Estado tem a função de oferecer uma escola pública, gratuita e de qualidade para todos e todas. É esta escola que nós defendemos, é esta escola pública que nós queremos. Por isso, nós convocamos a todos e todas, professores e professoras, funcionários e funcionárias, direções, equipe pedagógicas, comunidade escolar, para resistir. Vamos enfrentar essa venda da nossa educação no Paraná, porque ela só trará lucros para as empresas. Para nós, restarão os problemas e o prejuízo. E, finalmente, precisamos encarar esta verdade, que muitos dos que se somaram às fileiras bolsonaristas foram enganados. Não é possível que mais 58 milhões de pessoas que votaram nele sejam todas pessoas ruins. Eu mesmo conheço pessoas muito generosas, muito amigas, muito queridas, que votaram em Jair Bolsonaro. Se tornam incapazes de um diálogo analítico, incapazes de conhecer a verdade para além dos clichês, para além das bobagens despejadas pela mídia em suas mentes. Mas são pessoas que não são más. São cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. São pessoas que trabalham, são trabalhadores e trabalhadoras, que merecem a nossa compaixão. Não a nossa pena, mas a nossa compaixão, que significa a aproximação, algum esforço, construção de algum meio, de alguma técnica, para desconstruirmos em suas mentes a desumanidade gerada por Jair Bolsonaro, os enganos plantados por esse movimento pró-bolsonarista de cunho nazi-fascista, como vimos acompanhando e vendo aqui em nosso canal e em outros canais. Então, veremos um vídeo aqui em que se levanta esta possibilidade de negociação, de entendimento, de aproximação das pessoas. Eu mesmo tenho amigos e amigas que são bons, de quem me afastei, se afastaram de mim até por uma medida de segurança. Parentes, trabalhadores. Lembram-se quem viu, quem leu, quem assistiu o meu vídeo sobre a carta que escrevi para um sobrinho meu, trabalhador, honrado, filho de uma irmã minha, trabalhadora. Não é possível que esse rapaz seja ruim, seja mau. Não, ele é um enganado, ele é um fakenizado, ele é um mentido, ele é uma pessoa que foi envolvida pelas trevas. E assim vai, uma pessoa que conversou comigo agora há pouco tempo antes defendia Lula. De repente um filho vai para a polícia e lá lhe é injetada a ideologia do ódio fascista e ele consegue contaminar a mãe. A mãe de repente vira uma fúria bolsonarista. Aí, para tentar atenuar, tenta eliminar os dois do seu horizonte político eleitoral, tanto Bolsonaro como Lula. Mas isso é tergiversação, isso é conversa mole. Quem diz que os dois não prestam é porque, na verdade, defende Jair Bolsonaro. Pessoa boa, pessoa amável, pessoa querida, trabalhadora, de familiares trabalhadores,
não merece permanecer desse lado. O lado da desumanidade, o lado da injustiça, o lado da crueldade, o lado do ódio, o lado do desfiguramento do que há de mais bonito nas pessoas. Então, é preciso uma forma de lidar com essas pessoas e trazê-las de volta para o campo humano, democrático e justo. Opinião impopular. A gente não deve excluir bolsonaristas das nossas redes e nem cortar laço com essas pessoas. Ai, Luma, mas eles são ruins, mas eles são fascistas, mas eles são burros, mas eles... Não. A gente teve mais de 58 milhões de pessoas votando no Bolsonaro e a gente não pode desistir de 58 milhões de pessoas. Desses 58 milhões, eu não acho que 100% estão fascistizadas. O que eu acho é que grande parte delas, principalmente esses 7 milhões que migraram no segundo turno, eu acho que eles acreditam piamente que o Lula é culpado, chamam o Lula de ex-presidiário. Então, eu acho que vocês entendem o estrago que foi a prisão arbitrária do Lula. Não interessa depois que entrou no imaginário da população que ele é criminoso, não interessa se anulou o processo, não interessa se o processo não tinha prova, não interessa se o Moro fez irregularidade, não interessa se o Lula não é para ser julgado pelo Moro, não interessa se o Lula não tinha que ser julgado em Curitiba, não interessa que não tinha nenhum documento com o nome do Lula, não interessa que o Lula não recebeu, não usufruiu de nenhum imóvel, não interessa. Já foi plantado no imaginário das pessoas que o Lula é sim bandido, ponto. E a gente tá vendo várias pessoas hoje postando, o crime compensa, o Lula é ladrão, mesmo sem nenhuma prova. E o Lula é um cara que ele já tá, assim, 40 anos de vida pública. Teria muito a oportunidade de descobrir os podres dele, se assim existissem. Mas não vai adiantar pra essa galera. Então essa galera tá extremamente convencida de que o Lula é sim comunista, de que o Lula vai sim fechar a igreja, implantar banheiro unissex, vai causar fome no Brasil e que o Brasil vai passar por uma crise econômica tal qual a Venezuela. Enfim, a gente tem uma situação muito grave que existe um ecossistema de comunicação bolsonarista que tá deixando as pessoas praticamente assim lunáticas e vivendo num Brasil realmente paralelo. Então, Brasil Paralelo, eu achei o nome perfeito para um dos canais de comunicação que o Bolsonaro recomenda que as pessoas se informem. É simplesmente uma teoria conspiratória atrás da outra e, gente, essas pessoas estão num grupo fechado, semeando teoria da conspiração há anos, consumindo teoria da conspiração há anos, consumindo meios de comunicação de extrema direita há anos. Elas não vão mudar de ideia da noite pro dia. Só que se a gente desiste delas, se a gente não tenta informar elas, se a gente não tenta conversar com elas, se a gente desiste de apresentar fatos para elas, se a gente trata elas com desrespeito, chamando de burro, olhando de cima para baixo, a gente não vai conseguir desfazer essa merda. E o bolsonarismo não vai acabar com a derrota do Bolsonaro. Eu reafirmo isso. Nós precisamos, nos próximos anos, sim dialogar com essa vocação humana e humanizadora, essa vocação de sensibilidade coletiva, de compaixão, de que não abandona as pessoas pelo caminho, mas que abraça, conversa, dialoga, se esforça por despoluir as mentes, as consciências, as razões das pessoas. Eu desejo a vocês muita reflexão, a vocês e a todos nós, análise e atitude ética nessa situação difícil que nós vivemos, mas de grandes desafios dos quais não devemos abrir mão e dos quais não devemos desistir jamais. Abraços proféticos e revolucionários e até logo mais com a reflexão do Evangelho.